Resumo do devocional diário e vespertino, Anoitecer com Deus, da data de 21 de setembro de 2025. Hoje abordaremos o seguinte tema: pedindo, buscando, achando e recebendo. Versículo base: Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Ao longo desses últimos 38 anos de ministério ordenado pastoral, tenho vivido experiências diversas. Algumas foram no passado marcadas pela intervenção direta de Deus quando ainda estava dando os primeiros passos como pastor. Certa vez o pastor titular da igreja deixou-me com a incumbência de dirigir os cultos, a escola de formação bíblica e ainda solucionar todas as demandas da congregação, pois estaria tirando férias quinzenais. Foi uma angústia que tive a enfrentar naqueles desafios, ainda como um jovem aprendiz do pastorado. Eu percebia que as pessoas olhavam para mim e transmitiam de uma forma quase telepática uma crítica pelas minhas demonstradas faltas de traquejo com os assuntos pertinentes à direção da igreja. Tudo isso sem falar da minha insegurança sentida ao subir ao púlpito com a convicção que os meus sermões jamais chegariam aos pés da qualidade das pregações que o pastor titular daquela igreja repartia com os fiéis. Nunca desejei tanto que o pastor retornasse o mais breve possível e tirasse aquele fardo que tinha assumido. Foi então que, lendo a Bíblia, vi o versículo escolhido para esse devocional, Anoitecer de hoje. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pude me livrar daquele fardo de angústia, graças ao confessar para Deus do que estava atormentando a minha alma. Queria ter a tranquilidade de tocar as coisas da igreja que me tinham sido confiadas e de uma maneira que fosse aceita aos olhos de Deus e dos fiéis. Fui contemplado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pois recebi o que tanto desejava. Portas de possibilidades foram abertas, e as mesmas, pasmem, estavam o tempo todo à minha disposição. Elas foram o princípio dos meus primeiros passos com segurança na formação do meu pastorado. Entretanto, ainda hoje, após todos esses anos de percurso, tenho sentido a necessidade de muitas vezes recorrer novamente ao nosso Deus e indagá-lo sobre o que estou desejando. Recentemente, o que tendo pedido é que Deus faça a sua obra usando a minha pessoa. Naturalmente, para isso eu tenho o buscado. Eu tenho batido à sua porta e esperando que as mesmas seja aberta pelo derramar do seu poder, pela ação do Espírito Santo em minha vida. Confesso que aqueles momentos de angústia do passado, quando eu era um aprendiz de pastor, não mais existem. Agora tenho plena convicção que os meus pedidos são atendidos, pois os faço na condição da vontade de Deus. Nada que saia da sua vontade será alvo de minhas petições. Portanto, tenho sempre a certeza que no tempo correto de Deus, serei atendido. E certamente terei as portas da graça abertas para mim. Estou absolutamente convicto de que o Senhor, em sua infinita misericórdia, sempre estará me oferecendo uma memória de seus atendimentos, e que serão constituintes de um verdadeiro incentivo para respostas das futuras ocasiões, por mais absurdas que possam parecer. Ao longo de minha vida, esses retornos os considerei verdadeiros milagres. Irmãos e irmãs, e você precisa de um milagre hoje? Repita com fé o versículo base de hoje e espere a resposta em Deus. No tempo dele, tudo acontecerá. Este devocional é de autoria do pastor Reverendo Getúlio Gutenberg, reitor da Igreja Cristã Episcopal, Cafarnaum, da Diocese Litorânea do Nordeste do Brasil. Comunhão das Igrejas Cristãs Episcopais do Brasil. Até amanhã, permitindo Deus, com mais um resumo do devocional Anoitecer com Deus. Sejam felizes porque o Senhor vive e vem. Maranata.